Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com este vídeo, nós vamos concluir o capítulo número 20. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. E para acessar este material é muito fácil. É só clicar aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Olha como é fácil. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante as aulas ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Veja como também é fácil baixar este material. Você acessa o nosso site, o www.icp.com.br, e aqui você sempre vai encontrar os slides da última aula, e em cima todos os slides. Clica aqui, abrem todos os slides na ordem alfabética. Aí você escolhe a aula que você quiser. Todas estão aqui. Clica que automaticamente será feito o download. Eles estão todos em PowerPoint. Significa que você pode mexer nos slides, mudar cor, mudar data, adaptar da forma que fica melhor para você. Eu aconselho você baixar este material porque ajuda muito no aprendizado. Antes da leitura dos versículos que nós vamos estudar neste vídeo, sempre quando nós iniciamos um novo capítulo, nesse caso o capítulo número 20, veja que Apocalipse são 22 capítulos. Nós vamos começar o capítulo 20 e ao concluir o capítulo 20 nós teremos só mais 2 capítulos para serem estudados. Mas observe o nosso gráfico. Na linha horizontal nós temos os 22 capítulos e na cor marrom os 19 capítulos que nós já estudamos. Veja, temos só mais 3 capítulos para serem estudados. E nesta aula nós vamos começar o estudo do capítulo 20. E neste gráfico, os 344 versículos que nós já estudamos, restando apenas 60 para serem estudados. Isso significa que nós já passamos de 85% do estudo do livro de Apocalipse. Vamos agora para a leitura dos versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta,
de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando apenas a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades: interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Então vi. Esta expressão é comum no livro de Apocalipse, nós já estudamos várias vezes. João está na ilha de Patmos e ele está cheio do Espírito Santo e está tendo uma visão. É isto que significa esta expressão. Na sequência, então vi um anjo descer do céu. Os anjos aparecem com frequência no livro de Apocalipse. É o livro que mais cita os anjos, que os anjos mais aparecem. E é sempre bom lembrar que os anjos só obedecem às ordens de Deus. Nós já estudamos sobre a hierarquia angelical. Eu tenho aí no canal um playlist só tratando sobre os anjos. São seres pessoais e nós entendemos por um ser pessoal todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Portanto, não necessariamente precisa ter um corpo físico como nós para ser um ser pessoal. Nós temos um corpo físico porque nós somos pessoas humanas. Os anjos não têm corpo físico, o corpo do anjo é espiritual, assim como a pessoa do Espírito Santo. O nome já diz Espírito Santo, que também é uma pessoa. Tudo isto nós já estudamos. Vamos em frente. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esta parte do versículo deve ser interpretada de forma simbólica. Chave do abismo, grande corrente. Esse abismo é o Sheol, que foi traduzido para o grego como Hades, e na nossa Bíblia vem como inferno. E o significado? A habitação dos mortos, onde estão aqueles que não temem a Deus. É um lugar de tormento. É desta forma que deve ser interpretado esse abismo. A corrente, neste caso, tem um papel. Vamos ver qual é o objetivo desta corrente? No versículo 2, ele prendeu o dragão. O objetivo da corrente era prender o dragão, e prender onde? No abismo, no Hades, no inferno, no lugar de tormento, que nós já estudamos. Agora veja quem é o dragão. Ele prendeu o dragão, ele quem? O anjo, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, nosso adversário. Portanto, falar dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, trata-se da mesma pessoa. Lembrando que Satanás também é um ser pessoal, mas o corpo de Satanás é espiritual. Daí interpretar grande corrente no sentido simbólico. Isso é muito importante. Não pode ser físico, obviamente, porque Satanás é um ser espiritual. Sequência. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E agora, como interpretar este termo 1000 anos? Aí nós temos pelo menos 2 correntes teológicas e ambas têm base bíblica. Uma interpreta 1000 anos de forma literal, esta corrente é mais adotada pelos pentecostais, e outra interpreta 1000 anos no sentido simbólico. E esta corrente é mais adotada pelas igrejas históricas. E este termo 1000 anos, ele aparece só neste capítulo, no capítulo 20. Ele aparece 5 vezes. E para aqueles que defendem como sendo 1000 anos de forma literal, o grupo também
cita vários versículos, por exemplo, do Antigo Testamento, embora não apareça o termo 1000 anos, mas existem paralelos que nós vamos ver mais na frente. Mas acontece que o grupo que interpreta de forma simbólica também faz citações de outros textos da Bíblia. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais na frente sobre esse assunto. Terceiro versículo. O anjo lançou no abismo, está confirmando de novo, o abismo é o Hades. Lá no hebraico, Sheol, no grego, Hades, e na língua portuguesa foi transliterado como inferno. Tradução, a habitação dos mortos que não temem a Deus, aqueles que deixaram o corpo e por não temerem a Deus, estão neste lugar. E Satanás também será preso neste lugar, que é diferente do lago de fogo, que Apocalipse chama de segunda morte, que nós vamos estudar também. Mas mais na frente, o anjo lançou no abismo, lançou quem? O diabo. Veja o poder que este anjo recebeu de Deus. Ele tem poder para prender, para acorrentar o diabo, lançar no abismo, fechar e pôs um lacre na porta. Isso também é interpretado, obviamente, de forma simbólica. Agora, o que significa, pois, esse lacre? Lacre significa que não há possibilidade de Satanás sair deste lugar. É isto que o texto está afirmando. Não tem como ele escapar desta prisão. Vamos em frente. O anjo lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. De novo, devemos interpretar este 1000 anos de forma simbólica ou literal? Como eu disse, nós temos duas correntes. A que interpreta de forma simbólica é conhecida como a milenista. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho, mas deixa eu já adiantar que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, respeita as duas correntes teológicas, porque ambas não ferem a palavra de Deus. Nós ensinamos isso no nosso curso de teologia, na matéria escatologia. E ali nós registramos os dois pensamentos, as duas correntes teológicas. Vamos em frente. O anjo lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E agora? Como interpretar esse depois disso? É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Literal ou simbólico? Isso nós vamos ver mais na frente nos próximos versículos. Apocalipse capítulo 20, versículo número 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos para a primeira parte. Vi. Esta expressão é repetida várias vezes no livro de Apocalipse. Nós já aprendemos que João está na ilha de Patmos e está tendo uma visão. João está cheio do Espírito Santo quando recebe esta visão. Tudo isso nós já estudamos. Vi também tronos. Sobre trono, nós também já estudamos. Aparece muitas vezes no livro de Apocalipse este termo. Deve ser interpretado também no sentido espiritual. Significa autoridade, poder. E neste caso é uma autoridade recebida de Jesus, recebida de Deus. Estes tronos estão subordinados a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos só ler o versículo para confirmar a interpretação? Apocalipse capítulo 4, versículo 4, que nós também já estudamos. Ao redor do trono havia também 24 tronos,
E neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Também deve ser interpretado no sentido simbólico. Significa que estas pessoas receberam autoridade, receberam poder. Tudo isso nós já estudamos. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles às quais foi dada autoridade para julgar. E quem são estes seres que estão nestes tronos e recebem autoridade para julgar? Vamos ver um texto? Nós já estudamos Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Observe. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora, olha que texto importante, está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Percebeu o paralelo? Trata-se da igreja, as pessoas que estão naqueles tronos que irão julgar o mundo. O texto está falando da igreja, a igreja após ser retirada da terra, após ser arrebatada, participar da ceia, das bodas do Cordeiro, ainda receberá este privilégio de Deus, de Jesus. Irá reinar com Cristo, irá julgar com Cristo. É disso que o texto está falando. Agora, observe a continuação. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Bem, neste caso, nós temos duas correntes teológicas. Nós já aprendemos na aula anterior uma corrente que crê que haverá um milênio literal, que a igreja governará com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. E durante estes 1000 anos, Satanás será preso. Esta é uma corrente teológica ensinada principalmente pelos pentecostais, adotada principalmente pelos pentecostais. Mas temos também, como já aprendemos, um segundo grupo que interpreta este milênio de forma simbólica. E aí considera toda a igreja, não só o período da grande tribulação, onde essas pessoas foram decapitadas. Até porque, e um detalhe importante que nós já aprendemos também, que o livro de Apocalipse poderia ser chamado o livro dos mártires, porque na época de João, muitas pessoas foram também martirizadas, decapitadas. E um outro detalhe, as duas correntes teológicas têm base bíblica e nós respeitamos as duas interpretações. Veja a sequência. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa ou na mão. Para o grupo que interpreta de forma literal o milênio, este registro acontecerá na grande tribulação. Já o outro grupo, que interpreta de forma simbólica, considera o anticristo todo o período da igreja, que ele se manifesta de várias formas, que é o poder de Satanás, não como o anticristo no único período, o período da grande tribulação. E tem base bíblica para isto também. E, repito, nós respeitamos. Agora veja a conclusão do versículo. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Novamente, devemos interpretar este reinaram com Cristo durante 1000 anos de forma literal, número cravado, 1000 anos, ou de forma simbólica? E, novamente, ambas as correntes têm apoio bíblico, não ferem a palavra de Deus
e nós respeitamos as duas. Mas um detalhe importante quando ele fala de almas. Para o grupo que nega a imortalidade da alma, aí sim existe um problema. Para o grupo que ensina sono da alma, ou o grupo que defende a aniquilação das pessoas, aí sim é heresia, porque nós cremos que quando a pessoa morre, o termo que nós usamos, ó, fulano faleceu, na verdade não é a pessoa que morreu, ali só está o corpo da pessoa. A pessoa vai para algum lugar, a alma vai para algum lugar. Isso nós já estudamos também, só existem duas possibilidades, ou vai para um lugar de tormento, ou vai para o paraíso. E neste ponto, as duas correntes teológicas concordam, ou seja, as duas correntes ensinam a imortalidade da alma. Sendo assim, o grupo que crê no período de 1000 anos literal ensina que a igreja voltará com Cristo e governará aqui na terra. Já para o grupo que entende de forma simbólica, interpreta de forma simbólica, a igreja estará este período com Cristo no céu. Daí não tem nenhum problema com a questão da alma neste caso. Tranquilo? Nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos para a primeira parte. Os restantes dos mortos não reviveram. A maioria dos teólogos, pessoas piedosas, comprometidas com a palavra de Deus, interpreta esse texto dos mortos que não reviveram, os ímpios, aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. É desta forma que a maioria interpreta. Vamos em frente. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Bem, esses 1000 anos, nós já aprendemos que o termo aparece 5 vezes no livro de Apocalipse e só neste capítulo 20. E como é interpretado? Nós temos duas correntes teológicas. Uma interpreta de forma literal e outra interpreta como simbólica. Normalmente, a corrente que interpreta como literal é formada pelos pentecostais. E a corrente que interpreta como simbólica, já da Igreja Reformada, a Igreja Histórica. E, como eu sempre digo, a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que atua no Brasil já há mais de 40 anos, sempre ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas e heresias, respeita as duas interpretações, porque ambas não ferem a palavra de Deus. Isto é muito importante, nós já aprendemos sobre isto. Vamos em frente. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E como que é interpretado esse termo, esta é a primeira ressurreição? A maioria dos teólogos interpreta como sendo o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja da terra. Esta é considerada a primeira ressurreição, porque haverá outra ressurreição que nós vamos estudar mais na frente. Vamos agora para o versículo número 6. Bem-aventurado. Este termo, bem-aventurado, aparece várias vezes no livro de Apocalipse e nós já aprendemos sobre ele. Significa uma felicidade, não uma felicidade humana, natural, mas uma felicidade espiritual. Observe que mesmo a pessoa sendo condenada à morte por amar Jesus, ela demonstra felicidade. E o mundo não consegue compreender isso daí. Como uma pessoa sendo condenada à morte pode estar numa condição de felicidade, de bem-aventurança? Por quê? Porque esta bem-aventurança, esse bem-aventurado é no sentido de felicidade espiritual. É desta forma que é interpretado.
Bem-aventurado e santo. Santo nós já aprendemos. A igreja ela é santa. Santa não no sentido de perfeita, mas no sentido de separada do pecado. Vamos ver um versículo bíblico para confirmar essa interpretação? Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, primeiro capítulo, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja ela está distribuída em todo o planeta Terra e ela é santa. Santa no sentido de separada do pecado. E quem santifica a igreja? O próprio Deus. Nós aprendemos na doutrina da salvação que a salvação é dividida em 3 partes. Se faltar uma parte, não existe salvação. E quais são as 3 partes? A justificação, a regeneração e a santificação. E tudo isto provém de Deus. A santificação também é dividida em 3 partes. Quem santifica a igreja? O sangue de Jesus, o Espírito Santo e a sua palavra. Daí a importância do cristão estudar diariamente a palavra de Deus. Vamos em frente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós já aprendemos no versículo anterior. A primeira ressurreição ocorrerá quando Jesus retirar a sua igreja da terra, arrebatar a igreja. Esta é a primeira ressurreição. Agora observe. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Nós já aprendemos aqui também que a palavra morte é uma palavra polissêmica. Ela tem mais de um significado. Ela pode significar morte espiritual. Quando João registra na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno, significa que o mundo está morto espiritualmente. Este é um dos significados da palavra morte. Com certeza você conhece alguém que está morto espiritualmente, que ainda não foi impactado pela palavra de Deus, que não passou pelo processo da regeneração. Esta pessoa está morta espiritualmente. Mas morte também pode significar morte física. Eu sempre tenho ensinado para os meus alunos, quando nós vamos até um velório, nós vemos ali um conhecido nosso, um ente querido que faleceu, nós ali naquele velório só vemos o corpo da pessoa. A pessoa não está mais ali, que a Bíblia chama de alma. Ela foi para algum lugar. Consciente, isto é muito importante. E nós sabemos, biblicamente, que existem 2 opções quando a pessoa deixa o corpo. Ou vai para um lugar de tormento, ou vai para o paraíso. Como é registrado, por exemplo, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Mas tem mais um significado para a palavra morte, que é a morte eterna, que a Bíblia, o livro, está chamando aqui de segunda morte. E o que é esta morte eterna? É ser lançado no lago de fogo, que a Bíblia chama de Geena, no grego se pronuncia Geena. Esta é a segunda morte, a morte escatológica que ainda irá acontecer. É desta morte que o texto está falando. Mas a igreja não sofrerá esta segunda morte, porque a igreja ela é santa, a igreja reinará com Deus. Olha a continuação do versículo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Isto nós vimos nos versículos anteriores. A igreja, após a ressurreição, participará da ceia, das bodas do Cordeiro. E no seu retorno, quando Jesus voltar de forma visível, ele voltará com a sua igreja. E a igreja reinará com Cristo. Os santos serão sacerdotes de Deus. Olha que privilégio pertencer à igreja de Cristo. Vamos agora para a conclusão do versículo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder.
Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha de novo os 1000 anos. Como interpretar? Este reino é no céu ou este reino é na terra? Depende da corrente teológica. Uma corrente ensina que este reino de 1000 anos é literal e será aqui na terra. Corrente normalmente adotada pelos pentecostais. Já a outra corrente ensina que este reino será no céu e interpreta 1000 anos de forma simbólica. E agora, como fazer? Esta segunda corrente é normalmente adotada pela igreja histórica, reformada. E agora, como fazer? Ocorre que ambas não ferem a palavra de Deus, ambas têm sustentação bíblica. E aí existe um debate interminável entre as duas correntes, mas como o ICP, a nossa instituição, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, é uma instituição interdenominacional, nós ensinamos as duas correntes, sem problema algum. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número destas é como a areia do mar. Vamos para a primeira parte. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, nós já aprendemos que o termo 1000 anos aparece neste capítulo 5 vezes. E neste caso nós temos duas correntes teológicas. Uma ensina que o termo 1000 anos deve ser interpretado de forma literal, e nós já aprendemos que esta interpretação é mais adotada pelos pentecostais. Já outra corrente, que é mais adotada pela Igreja Reformada, Igreja Histórica, interpreta o termo como simbólico. E ocorre que as duas interpretações têm base bíblica. E como a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, é uma instituição interdenominacional, nós respeitamos as duas interpretações. Vamos em frente. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Nós já aprendemos na aula anterior sobre a prisão de Satanás. De novo, nós temos duas correntes. Uma interpreta o termo de forma literal, ou seja, Satanás realmente ficará preso por 1000 anos, ficará preso no Hades, no inferno, ou seja, na habitação dos mortos, daqueles que já deixaram o corpo e não herdarão a salvação. Porque os que herdarão a salvação, quando deixam o corpo, vão para o paraíso. Tudo isso nós já estudamos. Mas tem a outra corrente que ensina que Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, esta vitória de Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, significa isto, a prisão de Satanás, que ele não pode mais atuar com todo o seu poder. É desta forma que o grupo interpreta. E ele será solto na volta de Jesus para ser lançado no lago de fogo. Agora vamos para o versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. O grupo que interpreta o texto como simbólico ensina que o capítulo 16, que nós já estudamos, o capítulo 19, que nós também já estudamos, são paralelos, e paralelos também com este capítulo, o capítulo 20. Ou seja, trata-se do mesmo evento, mas visto de ângulos diferentes. Observe a continuação. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Este Gog e Magog, não existe um consenso entre os teólogos, uma interpretação. Mesmo o grupo que interpreta de forma literal, Gog e Magog, não diz exatamente quem são estes povos. E o grupo que interpreta de forma simbólica também não tem um consenso. Por isso é melhor deixar em aberto.
Agora veja, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. De novo, a corrente que interpreta o texto como literal ensina 3 batalhas. A batalha do capítulo 16, o Armagedon, que nós já estudamos, a batalha do capítulo 19, e esta seria a terceira batalha, a batalha final, após os 1000 anos. É desta forma que o grupo interpreta. Já o outro grupo, que interpreta de forma simbólica, como eu já disse, interpreta como sendo uma única batalha. Apenas os registros são feitos de ângulos diferentes. É assim que o texto é interpretado. Só recapitulando, a batalha do Armagedon está no capítulo 16, versículo 16. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós já estudamos esse texto. Capítulo 19, versículos 19, 20 e 21. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Esses versículos já foram estudados. Se você esqueceu ou não viu, eles estão aí no playlist. Só recapitulando, o grupo que interpreta o texto de forma simbólica ensina que a batalha do capítulo 16, do capítulo 19 e agora do capítulo 20, trata-se da mesma batalha vista de ângulos diferentes. Já o grupo que interpreta de forma literal, interpreta como sendo 3 batalhas. 2 nós já estudamos e a terceira ocorrerá após o milênio. Vamos concluir o versículo. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Veja que novamente envolve todas as nações. Agora, o que ocorrerá, o resultado desta batalha, nós vamos ver nos próximos versículos. Apocalipse capítulo 20, versículos 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vamos para a primeira parte. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Nós já aprendemos, quando estudamos os versículos anteriores, as 2 correntes de interpretação para esse texto. Uma corrente interpreta o texto de forma simbólica e outra de forma literal. A que interpreta de forma simbólica, conhecida como amilenista, não acredita no milênio literal. A que interpreta de forma literal, que acredita no milênio literal, normalmente é formada pelos pentecostais. Tudo isso nós já estudamos. E no caso deste texto, os que ensinam um milênio de forma simbólica, que normalmente esta corrente teológica é formada pela Igreja Reformada, Igreja Histórica, ensina que Jesus estará descendo com a sua igreja, com os seus anjos e com o seu poder destruirá todas as nações, aquelas que se ajuntaram no versículo anterior que nós também já estudamos. Mas a outra corrente que interpreta de forma literal ensina que isto ocorrerá no final dos 1000 anos, que nestes 1000 anos a igreja estará reinando com Cristo aqui na terra e a capital do mundo será Jerusalém.
E veja a sequência. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Cidade amada, e para o grupo que interpreta de forma literal, é Jerusalém. Aí de repente você pode perguntar, mas com qual corrente eu devo ficar? Com qual ensinamento? Você tem liberdade, porque os dois ensinamentos, as duas correntes teológicas têm base bíblica. E você notou que eu sempre estou apresentando as duas correntes. Isso porque a instituição que eu represento, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, é interdenominacional. E este ensino não envolve a nossa salvação, a doutrina da salvação. E nós não temos ainda o conhecimento exato de como se dará o cumprimento destes registros. Observe. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Esse detalhe, porém, desceu fogo do céu e os consumiu, aí as duas correntes concordam. É comum a interpretação, independente de crer no milênio literal ou não. Este ponto está em conformidade com as duas correntes, só que um ensina que será depois de 1000 anos e o outro ensina que não, que esses 1000 anos deve ser interpretado de forma simbólica, que a igreja não reinará 1000 anos aqui na terra com Cristo, ela estará no céu. Mas, repito, desceu fogo do céu e os consumiu, os dois grupos concordam. Veja agora o versículo 10. O diabo. Sobre o diabo nós já aprendemos. O diabo é uma pessoa espiritual, é um anjo caído. E nós entendemos por pessoa todo ser que tem as três faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Portanto, o diabo é uma pessoa, só que não como nós. Nós somos pessoas humanas. Por isso que nós temos um corpo material, um corpo físico. O corpo do diabo é espiritual. Tudo isso nós também já estudamos. O diabo que os tinha enganado. Aí os dois grupos concordam. O diabo é o enganador, o pai da mentira. Ele luta contra a igreja, ele quer destruir a igreja, quer nos destruir. Ponto comum para as duas correntes. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre. Este lago de fogo e enxofre nós também já estudamos. É o Geena, que se lê Geena na língua grega. Está dentro da escatologia bíblica. Ainda será inaugurado. Porém, veja o que diz a sequência do texto. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Neste caso, para os que interpretam o texto de forma literal, a besta e o falso profeta foram lançados lá no início do milênio. Está lembrado? Nós já estudamos, porque o grupo separa estas guerras, estas batalhas. Já o grupo que interpreta de forma simbólica considera uma única batalha. Mas aí surge essa dificuldade. Então, a Geena, o Lago de Fogo, já foi inaugurado? Olha aí, um detalhe, é o mesmo lago de fogo. Percebeu a diferença? A questão simbólica e a questão literal? Veja a conclusão do versículo. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Neste final, atormentados de dia e de noite para todo sempre, as duas correntes convergem, as duas correntes concordam, têm a mesma interpretação. Ou seja, a condenação no lago de fogo, na Geena, ela é eterna. Assim como a igreja viverá eternamente com Deus, aqueles que forem lançados no lago de fogo sofrerão eternamente. E aqueles que negam esta condenação, este tormento eterno, nós classificamos como seita,
como ensinadores de heresia, aqueles que ensinam que o inferno não existe, que a condenação não será eterna, que negam a imortalidade da alma, que ensinam o sono da alma. Nós consideramos todos esses ensinos como heréticos, porque daí sim, eles ferem a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Vamos para a primeira parte. Vi. Essa expressão vi, ouvi, nós encontramos muitas vezes no livro de Apocalipse. E o que significa? João está na ilha de Patmos, João está recebendo uma visão, João está cheio do Espírito Santo. E aí Deus revela para João o futuro, aquilo que irá acontecer, e pede para que João registre para a igreja, para nós. Nós já aprendemos que Deus revela o futuro para a sua igreja. O mundo não consegue entender e nem aceita, nem acredita no livro de Apocalipse, mas nós acreditamos, nós entendemos. E por que isto ocorre com a igreja? Porque na igreja habita o Espírito Santo. Vamos em frente. Vi um grande trono branco. Já estudamos que trono deve ser interpretado no sentido simbólico. Representa o quê? Poder, soberania, autoridade. Agora, o branco representa justiça, santidade, retidão, perfeição. É desta forma que deve ser interpretado o termo grande trono branco. Veja a sequência. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Quem está sentado no trono branco? Nós sabemos que é Deus, todos concordam que é Deus que está sentado no trono branco. Veja que Deus é espírito, portanto devemos interpretar de forma simbólica. Bem, voltando, Deus está sentado no trono branco, mas quem? Deus Pai, Deus Filho? Para nós que ensinamos, que cremos na doutrina da Santíssima Trindade, porque ela é bíblica, e o que ensina essa doutrina? Que existe um único Deus, mas nós encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, para nós é Deus que está sentado no trono. Agora, este texto traz uma dificuldade para aqueles que negam a doutrina da Santíssima Trindade, porque não aceitam Jesus como Deus Todo-Poderoso, e este trono é do Deus Todo-Poderoso. Conseguiu entender? Eu tenho vídeos aí no canal ensinando tudo sobre esta doutrina fundamental do cristianismo histórico ortodoxo, a doutrina da Santíssima Trindade. Vamos em frente. Vi um trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Veja, neste último juízo, é disto que o texto está tratando, nem a natureza consegue ficar na presença de Deus. Ela desaparece. É nesse sentido. Agora, Deus vai tratar com a humanidade. Só a humanidade. Nada mais fica na presença de Deus. A natureza, isso que nós vemos, sairá da presença de Deus. Repito, só a humanidade estará na presença de Deus. Veja a sequência agora, versículo 12. Vi, de novo o termo vi nós já estudamos. Vi também os mortos. E aí, um problema para quem nega a ressurreição. Nós cremos na ressurreição dos mortos, faz parte da nossa fé e é uma doutrina bíblica. Mas agora não está falando da primeira ressurreição que nós já estudamos.
da retirada da igreja aqui da terra, onde os mortos, salvos, ressuscitarão primeiro. Agora já está falando da segunda ressurreição, da última ressurreição. E aí envolve todos os mortos de todas as épocas. Todos irão ressuscitar. Veja a sequência. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, independente da posição que ocupou aqui na terra, se era rei, se era príncipe, se era camponês, se era súdito, se era militar, não importa a posição, todos aí envolve toda a humanidade. Vamos em frente. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Todos os seres humanos estarão em pé, e isto significa que estarão na presença do justo juiz, do juiz soberano. Veja que na justiça humana é assim também. Quando o juiz chega, todos os presentes precisam ficar em pé, e isto ocorrerá também. Todos estarão em pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Esta expressão, então foram abertos livros, também deve ser interpretada no sentido espiritual. Lógico, não é um livro como nós temos hoje, não é assim. Não tem sentido interpretar no sentido literal, mas a informação, o que o texto simbólico nos mostra é que há um registro de tudo que fazemos aqui na terra, de tudo que realizamos. Todos os nossos atos estão registrados. Isso é muito importante. Veja a sequência. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Este outro livro, o livro da vida, tem registrado todos os salvos de todas as épocas. Porque nós veremos mais na frente que quem não se encontra registrado no livro da vida será condenado. Nós vamos ver isso aí. Veja a conclusão do texto. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O que nós podemos concluir com certeza? Podemos afirmar que este julgamento será universal, envolverá toda a humanidade, não importa como a pessoa morreu, todos irão ressuscitar, estarão na presença de Deus, serão julgados. Isto nós podemos afirmar. Segundo, o julgamento é individual. Cada ser humano será julgado individualmente. Isto é muito importante. E terceiro, é um julgamento justo. Não tem falha. Quem julgará é o próprio Deus. Daí o trono ser branco, santo, puro, perfeito. Estas três afirmações que eu fiz são aceitas por todos os teólogos, independente da corrente. Lógico, estou falando de teólogos tementes, piedosos, comprometidos com a palavra de Deus. Então, só recapitulando, haverá um julgamento, independente de crer no milênio simbólico ou literal. No final, haverá um julgamento. E este julgamento será universal, independente da época que a pessoa morreu, como morreu, se morreu no mar, se foi queimado vivo, não importa como a pessoa morreu, todos irão ressuscitar. Ponto. Segundo, é individual. Todos estarão em pé na presença do Deus Todo-Poderoso e serão julgados individualmente. E terceiro, é um julgamento justo. E mais um ponto que podemos afirmar, que quem não tiver o seu nome registrado no livro da vida
será condenado eternamente. Mas isso nós veremos nos 3 próximos versículos. Apocalipse capítulo 20, versículos 13, 14 e 15. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos para a primeira parte. O mar entregou os mortos que nele estavam. Como é interpretado mar neste versículo? A maioria dos teólogos interpreta no sentido simbólico. Claro que nós sabemos que muitas pessoas morreram nos mares, mas, como eu disse, a maioria interpreta no sentido de universalidade, ou seja, envolve todas as pessoas que já morreram neste mundo, em todas as épocas. É desta forma que é interpretado. E sobre os mortos, nós aprendemos na matéria escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a escatologia individual. E na escatologia individual nós aprendemos o estado intermediário. E o que é o estado intermediário? É quando uma pessoa morre, ou seja, a pessoa deixa o corpo e a pessoa vai para algum lugar, a alma vai para algum lugar. E ela ficará presa neste lugar até o momento da ressurreição. Se a pessoa faz parte dos salvos, irá ressuscitar na primeira ressurreição. E se não faz parte dos salvos, irá ressuscitar nesta ressurreição, que é a última ressurreição. É desta forma que o texto é interpretado. Portanto, aqueles que ensinam a doutrina do sono da alma, que negam a doutrina do inferno, nós consideramos estes ensinos como heresias. Vamos em frente. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. De novo, a doutrina da imortalidade da alma, estado intermediário. As pessoas que deixam o corpo e não são salvas, não têm compromisso com Deus, estão no inferno, na habitação dos mortos que não temem a Deus. Estão conscientes, o chamado de estado intermediário. Existem só 2 possibilidades, segundo a palavra de Deus. Ou a pessoa nesse estado intermediário, ou seja, após morrer, vai para o paraíso ou para o Hades, para o inferno, que é um lugar de tormento. É isto que o texto está ensinando, afirmando que todos serão ressuscitados. É nesse sentido que deve ser interpretado. Veja, o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Isso nós já estudamos nos versículos anteriores. Nós aprendemos que esta ressurreição será universal, ou seja, todos irão ressuscitar, independente da época em que a pessoa viveu. Esta ressurreição envolve todos, os que já deixaram o corpo, porque nós estamos falando do juízo final. Aprendemos também que este julgamento será individual e que ele será justo, porque o próprio Deus julgará cada ser humano. Olha a sequência. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Veja que inferno, morte são diferentes de lago de fogo. Lago de fogo é a Geena, se pronuncia Geena. E as pessoas que não irão herdar a salvação serão lançadas neste lago de fogo só após este julgamento individual e justo. Isso tudo nós já estudamos.
Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Nós já aprendemos que a palavra morte é uma palavra polissêmica. E o que é uma palavra polissêmica? Quando a palavra tem mais de um significado. Por exemplo, vela. Nós temos vela de navio, vela de luminar, vela de carro. Da mesma forma, a palavra morte. Nós temos a morte espiritual. O mundo está morto espiritualmente. Com certeza você conhece alguém que está morto espiritualmente, que não crê na palavra de Deus, que não dá ouvido para as coisas de Deus. Esta pessoa está morta espiritualmente. A morte física. Eu já comentei aqui, quando nós vamos até um velório, ali só está o corpo da pessoa que morreu. A pessoa, a alma, foi para algum lugar. E a Bíblia nos ensina duas possibilidades. Ou a pessoa vai para o paraíso, ficar junto de Deus, ou vai para o lugar de tormento, para o Hades, para o inferno. Nós já estudamos isso aí também. E tem a morte eterna, que o livro de Apocalipse está chamando de segunda morte. O que é a segunda morte? É ser lançado no lago de fogo, na Guiena. É a condenação eterna. Observe, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, livro da vida nós já estudamos nos versículos anteriores. Todo salvo tem o seu nome inscrito no livro da vida. E para ter o nome inscrito no livro da vida, nós dependemos de Deus, da graça. Não é pelas obras. Pelas obras, ninguém é inscrito no livro da vida. Isto é tratado na matéria chamada Doutrina da Salvação, soteriologia. Eu tenho vídeos aí só tratando deste assunto. Então observe, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Todos os salvos têm o nome inscrito no livro da vida. Repetindo, e para ter o nome inscrito no livro da vida, nós dependemos da graça. E esta graça vem de Deus, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Ele pagou o preço da nossa redenção. Daí ter o nome inscrito no livro da vida. Não há condenação para os que estão com o nome inscrito no livro da vida, mas quem não tem o nome inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e ficará neste lugar eternamente. Portanto, o texto lança por terra a heresia que ensina a aniquilação, que as pessoas serão destruídas, deixarão de existir. Outra heresia ensinada pelas seitas. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Assim como todo aquele que tem o nome inscrito no livro da vida viverá eternamente com Deus, aquele que não tem o nome inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e ficará lá eternamente. É isto que a Bíblia ensina. Na próxima aula nós vamos dar início ao capítulo 21 e ao concluir o capítulo 21 teremos só mais um capítulo, o capítulo 22. Portanto, não vai perder as próximas aulas e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição, envie para os seus amigos, nos ajude, utilize esse material para ajudar os novos convertidos. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.